escutamos o relato de São Mateus da ressurreição. Hoje, o de São João. E na sexta-feira nós vimos o Senhor ensanguentado, tomado de dores. O velamos no silêncio da nossa oração. É o mesmo Jesus que hoje a gente encontra ressuscitado, vivo, vitorioso. E nós podemos nos alegrar, cantai cristãos afinal. O Cordeiro inocente, o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. A vida venceu a morte, agora nós podemos viver com a certeza de que nós podemos chegar ao céu. Hoje pela manhã, por assim dizer, as nossas irmãs queridas, lideradas talvez por Maria Madalena, foram ao túmulo para terminar de dar a Jesus um sepultamento mais digno. Sexta elas não podiam, no sábado elas não podiam fazer isso. Mas encontram o túmulo vazio. Correram para contar para Pedro, o chefe da igreja. E me permitam citar aqui um trecho de São João Crisóstomo, um dos padres da igreja. Porque de vez em quando aparece aí um historiador, entre aspas, revolucionário, e entre aspas também provando que Jesus não ressuscitou, mas que roubaram o corpo, inventaram tudo e aí foi. Bom, ouçamos o padre da igreja, São João Crisóstomo. Como poderiam os discípulos tê-lo roubado, sendo pobres, ignorantes, e não ousando sequer aparecer em público? Se mesmo vendo Cristo vivo eles fugiram, como não temeriam tamanha multidão de soldados, estando ele morto? Acaso poderiam ter derrubado a porta do sepulcro? Esta era uma pedra grande que necessitava de muitas mãos para ser removida. E acaso não estava ela selada? E por que não o roubaram na primeira noite, quando ninguém ainda guardava o sepulcro? Pois foi só no sábado quando pediram a guarda a Pilatos. E depois, o que significavam aqueles sudários que Pedro viu caídos no solo? Portanto, se quisessem roubá-lo, não teriam roubado o corpo nu, não só para não o injuriar, mas também para não demorar na saída, permitindo que os soldados os detivessem, principalmente porque a mirra estava presa ao corpo e às vestes, e sendo tão pegajosa, não poderiam facilmente separar as vestes do corpo. Portanto, não é persuasivo o que se disse a respeito do roubo. Assim, os que se empenham em dizer isso para obscurecer a ressurreição colaboram para fazê-la brilhar mais. Com efeito, quando dizem que os discípulos o roubaram, confessam que o corpo não está no sepulcro. Que o roubo é falso, demonstram tanto a guarda dos soldados quanto o pavor dos discípulos. Olha, vê que um homem que viveu no século V, consegue ser mais racional e juntar coisas óbvias que alguns sabichões do século XXI. E correndo o risco de alongar o que não precisa, porque nós estamos convencidos, mas às vezes a gente precisa dar razão à nossa fé. Às vezes nos perguntam, a gente não sabe responder. Mas fala um pouco mais da mentira. Será então que eles mentiram e a gente tem um daqueles clássicos e famosos casos de que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade? Pois vemos, à exceção de João, que morreu velho, mas preso, todos os apóstolos foram martirizados. Bom, claro, e o Judas, Milhares de cristãos morreram já nos primeiros anos, porque diziam que Cristo tinha ressuscitado, era Deus. Meus amigos, 1, 2 ou até algumas dezenas, ou quem vamos chutar muito aí, umas centenas de malucos são capazes de sofrer, apanhar ou até morrer por uma mentira, mas não milhares, não milhares. Vocês por acaso aceitariam perder o emprego para sustentar uma mentira? E apanhar por causa de uma mentira? E morrer? E ver a mãe de vocês morrer por uma mentira? Pois então, Jesus ressuscitou e apareceu para os apóstolos, e essa é a nossa fé. Não há nada que se diga que possa duvidar isso. E ainda hoje, cristãos morrem por essa verdade. E aliás, ele apareceu também para nós, não é verdade? Quem é que lembra daquele dia? Aquele dia que descobriu que era amado por Deus? Talvez num retiro, numa conversa, numa missa. Esse Deus que te amou,
te ama, ressuscitou. Ele está vivo. Jesus ressuscitou não para a mesma vida, mas para uma vida nova, uma vida no Espírito. Como também nós, no dia do nosso batismo e todas as vezes que saímos do confessionário. O Senhor esperou 3 dias para ressuscitar, porque a profecia dizia isso. Mas logo de manhã cedo, quando ainda era escuro, já tinha ressuscitado. Porque o amor, ele sabe esperar, tem paciência. Né? Tudo espera, tudo suporta. Mas também tem urgência, quer estar logo com o seu amado. Ainda era escuro, mas Jesus antecipou a luz com a sua ressurreição. Ontem, na vigília, nós presenciamos a noite, a escuridão, que era a imagem das trevas que a da humanidade quando cai sem Jesus, e que cai quando exclui Jesus da sua vida. Mas também ontem vimos a luz, eis a luz de Cristo. As mulheres ainda não tinham entendido que Jesus tinha ressuscitado naquela manhã. Elas vão ao túmulo procurar um morto, um corpo. Pedro também não. Santo Agostinho diz que João também não tinha entendido, que ele acreditou, na verdade, no que Maria tinha dito. De toda forma, bem, parece ter certo consenso de que que João acreditou sim, apenas vendo os sinais. Seja como for, essa é a nossa fé. Por ti, o Senhor se encarnou, morreu e ressuscitou. Tu acredita nisso? Porque, olha, não existe notícia mais preciosa que essa. Ter um Deus assim, tremendamente apaixonado por nós. Nossa Senhora não perdeu a fé. Foi ela quem preservou a luz. Ela foi a única lanterna que guardou a luz enquanto a luz dormia. Ela deve ter ido atrás dos outros apóstolos para tentar reuni-los de novo. Talvez tenha conseguido chamar de volta só Pedro. João já estava com ela, né? E Pedro chorou no colo da mãe. Ela deve ter consolado ele, dizendo que Jesus, o seu filho, ia ressuscitar e que ia perdoar ele, ia perdoar a traição dele. Quem sabe tentou convencer Tomé da mesma coisa, mas não foi capaz. Porque o amor, ele é livre. Para onde foram os outros, a gente não sabe bem. Judas desesperou. O fato é que foram ao sepulcro apenas Pedro e João, os que mais amaram Jesus. Nossa Senhora foi quem cuidou da igreja na ausência do Senhor. Ela ainda cuida na sua presença. Junto dela, a gente sempre vai encontrar o caminho para o Senhor. Nunca nos afastemos dela e nós seremos capazes de caminhar rumo ao céu. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.